pessoal, estamos no 9º dia da nossa caminhada de 21 dias de bênçãos de Deus para a nossa vida. A bênção sobre a qual hoje eu quero falar com vocês é uma bênção, no meu ver, muito especial, porque a gente acaba não percebendo como isso é bênção do Senhor. Uma promessa que o Senhor tem pra gente é de família. Você acredita que família é uma promessa e uma bênção de Deus para a nossa vida? Deus foi aquele que criou a família. Deus criou o homem, Adão, e ele disse, não é bom que o homem esteja sozinho, eu vou criar uma ajudadora para ele. Então Deus criou Eva, e assim ele criou o primeiro casamento. Deus olhou para os dois e falou, olha, sejam frutíferos e tenham bastante filhos. E assim, quando Adão e Eva tiveram seus filhos, a primeira família nasceu, a primeira família cresceu. Então família não é só uma bênção de Deus, família é um plano de Deus, é uma criação de Deus. Foi Deus que inventou, que teve essa ideia genial de ter família. Então família, hoje eu quero falar sobre isso. Família é uma ideia de Deus e é uma bênção e uma promessa que Deus tem para a nossa vida. A Bíblia fala sobre esposas e maridos e tem diversas passagens, e se eu for ler com vocês, essa nossa inspiração vai ficar super longa. Mas eu quero te inspirar a ler algumas passagens, por exemplo, em Salmos 127, no versículo 3, a Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor. Se você tem filhos, olhe para os seus filhos com gratidão, agradeça ao Senhor pelos filhos que você tem, porque eles são promessa e herança do Senhor. Lá no próximo Salmo, Salmo 128, a gente vai ler também sobre o fruto do nosso trabalho, sobre como ter uma esposa, né? Ali fica escrito sobre esposa e filhos. Eu, como sou mulher, falarei do meu marido. Meu marido também é uma bênção na minha vida, uma promessa de Deus para a minha vida. E a gente tem que ser grato por isso, a gente tem que perceber isso. Só que de repente você está pensando, ok, legal, filhos, marido, esposa, e eu não tenho nada disso. Eu sou solteira, ou eu tô sozinho, ou eu sou viúva, ou eu ainda não casei, eu tô vendo tudo passar, de repente a minha família mora longe e eu moro sozinha. E como é que fica essa promessa na minha vida? Eu quero ler, por isso que eu escolhi essa passagem hoje pra gente ler junto, apesar de a gente ter uma promessa muito grande de família nesses versículos que eu falei pra vocês, se vocês tiverem um tempo, deem uma lidinha. Eu quero hoje, especificamente, ler com vocês Salmos 68, 6 e 7. Para aqueles que pensam, poxa, eu tô esquecido, Deus tem promessa, mas e a promessa pra mim, como é que funciona? Como é que é essa promessa? Eu sou sozinha, eu sou solteira, eu sou viúva? Como é que funciona dessa forma? Então vamos lá. Deus tem uma promessa para você também. Promessa de Deus. Quando eu falo que família é promessa de Deus, é para mim e é para você. Deus olha em toda a situação e Deus não deixa ninguém de fora. Isso é maravilhoso. Salmo 68, eu vou ler versículos 6 e 7. Deus dá um lar aos... Não, desculpa, 5 e 6. É porque em alemão são 6 e 7. Pai para os órfãos. Se você é órfão, se você não tem pais naturais, Deus é um pai para você. Pais para os órfãos e defensor das viúvas é Deus em sua santa habitação. Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade. Deus dá um lar aos solitários. É sobre isso que eu quero falar com você. Eu não quero dizer aqui que Deus é só uma companhia para você. A gente sabe que Deus nunca deixa a gente sozinho. Essa é uma promessa de Deus também, que Ele nunca nos deixará sozinho, nunca nos abandonará. Mas mais do que isso hoje, eu tô falando sobre família. Deus dá um lar. Deus não dá só uma habitação, uma casa, 4 paredes. Deus dá um lar. Um lar é um lugar que tem agitação, tem história, tem família. Quando nós chegamos na igreja, e na verdade é isso que a gente tem que entender, se eu não tenho pessoas que moram comigo, se a minha casa é, entre aspas, vazia, eu tenho como ter um lar. E esse lar muitas vezes a gente encontra na igreja. Quando eu chego na igreja, eu me sinto abraçado e acolhido. Quando eu chego na igreja e as pessoas falam, ai que bom te ver, quando os meus amigos de igreja me ligam, eles são para mim uma família. Deus tem essa promessa para você. Se você não tem uma família, procure uma igreja, se integre nessa igreja. Se você está no Brasil, se você está no Rio de Janeiro, eu não tenho como te indicar outro melhor como o Ministério Fronteira, que foi para mim uma família espiritual durante muito tempo enquanto eu morava no Rio. Foi tão grande que me fez trazer essa família aqui para a Alemanha, e aqui nós começamos uma nova família que é parte dessa família que está no Rio. Então, se você é sozinho, se a sua família mora longe, se você já não tem mais pessoas, se seus filhos já saíram de casa, se você está viúvo, se você não tem mais uma família pertinho de você,
Não perca tempo. Deus tem uma promessa para sua vida. Você não precisa ficar sozinho. Você pode ter com quem conversar. Você pode ter um lar espiritual. Procure uma igreja. Seja membro de uma igreja, seja ativo nessa igreja e viva a verdadeira vida em família que Deus tem prometido para você e para mim. Eu te abençoo hoje em nome de Jesus. Eu desejo a paz do Senhor para você e desejo do fundo do meu coração que você encontre uma igreja que seja um lar espiritual para você. Que se você não tem um abraço em casa, você tenha um abraço dos seus amigos de igreja. Porque igreja é também um plano de Deus. A igreja é formada por diversas famílias. A igreja nada mais é do que uma junção de diversas famílias. Então, procure uma igreja, se integre numa igreja, porque Deus dá um lar para você. Essa é a promessa de Deus para sua vida. Ele tem um lar para você que é solitário. Você não precisa ficar assim. Deus te abençoe e até amanhã.